Vou falar um pouco sobre computadores quânticos e por que as pessoas se importam tanto com eles. Eles são muito grandes, teimosos e difíceis. Para operar, para colocar em sua casa, computadores quânticos ainda são muito caros. Mas você pode instalá-los em um lugar público e gerenciá-los como um recurso compartilhado, oferecendo esse serviço ao mundo. Eu faço essa analogia com o voo, eu acho uma comparação interessante. Um cavalo talvez batesse a velocidade inicial do avião inventado pelos irmãos Wright. Mas um avião não é um cavalo. É uma máquina que permitiu algo novo e diferente em termos de transporte. A natureza permitiu que o cavalo realizasse por anos certas atividades. Mas não importa o quão rápido um cavalo seja, ele nunca irá voar. Os computadores quânticos devem ser entendidos hoje da mesma maneira. Eles ainda não são terrivelmente poderosos, mas eles estão permitindo resolver coisas completamente diferentes do que o seu computador faz. Esses computadores acessam novos recursos, algo que talvez você possa chamar de universos paralelos, para fazer algo que você não poderia fazer de outra forma. Recentemente, nós os instalamos na NASA e no Google, os grandes interessados que acabaram puxando toda essa nova aplicação. E esta coisa é realmente emocionante para mim. Porque o que eles vão fazer é aplicar essa máquina quântica e, uma área que eu acho que é fundamentalmente importante, é um ponto crucial de nosso futuro como humanos. Esses são dos nossos laboratórios em Burnaby e Colômbia Britânica. Por fora, eles se parecem com monólitos negros gigantes, grandes caixas de metal, cerca de 3 metros de largura por 4 de altura, e eles têm um dispositivo de resfriamento dentro deles que esfria seus chips para quase zero absoluto. Apenas uma fração de grau acima do zero absoluto. Um ambiente centenas de vezes mais frio que o espaço interestelar. Curiosamente, esses dispositivos, chamados refrigeradores de diluição por tubo de pulso, emitem um som aproximadamente uma vez por segundo, o que estranhamente soa como um batimento cardíaco. Então, se você tiver a oportunidade de ficar ao lado de uma dessas máquinas, sentirá que parece algo que respira. Pelo menos para mim, parece um altar para um deus alienígena. Realmente são algo impressionante. O coração desta grande caixa é um pequeno chip do tamanho do seu polegar. E neste chip reside toda a maravilha e a magia que torna o computador quântico algo tão disruptivo. Não vou descrever detalhes matemáticos de como tudo funciona, mas vou fazer uma analogia. Na mecânica quântica, existe esse conceito, que define que uma coisa pode existir em 2 estados mutuamente excludentes, ao mesmo tempo. Imagine que realmente existem universos paralelos. E agora imagine que existam 2 que são exatamente idênticos em tudo. Até o último pequeno detalhe atômico de cada coisa. Mas com apenas uma única diferença. O valor dessa única diferença é o que nós batizamos de qubit neste chip, que significa bit quântico. Um qubit é muito parecido com um bit em um transistor de computador convencional, onde existem 2 estados físicos distintos, que chamamos de 0 ou 1. 0 ou 1, em um computador convencional, são condições mutuamente excludentes. O dispositivo está em um estado ou em outro. Mas no computador quântico, o dispositivo de processamento pode entrar na estranha situação de estar nos 2 estados simultaneamente, onde estes 2 universos paralelos têm um nexo, um ponto no espaço onde eles se sobrepõem. Quando se aumenta o número desses processadores na máquina, adicionando um desses qubits, se dobra o número desses universos paralelos, até que você chega a um chip com cerca de 500 desses bits quânticos, algo como 2 elevado a 500, que é o poder de processamento desses chips. Então, o que eu penso sobre isso é que as sombras desses mundos paralelos se sobrepõem com o nosso. E, se formos inteligentes o suficiente, poderemos mergulhar neles e usar seus recursos
e trazê-los para o nosso, para fazer efeito em nosso mundo. Tudo isso pode soar muito estranho e bizarro para vocês. De fato, estou usando uma linguagem que um físico teórico normal provavelmente não usaria. Mas o que estou explicando a vocês é absolutamente correto. Estamos fazendo isso há algum tempo, e de fato, temos a nossa própria versão da lei de Moore. No início, a duplicação do número desses qubits no chip acontecia uma vez por ano. E então, nos últimos 9 anos, a cada ano essa capacidade de processamento quântica dobrou e vai continuar avançando, como um ponto de referência do quão rápido essas coisas estão. Como no sistema que foi instalado na USC, no Google e na NASA, onde a velocidade de processamento subiu quase 500 mil de vezes. Como referência, essa imagem permite a comparação de velocidades de processamento que estamos comentando. Então agora estou entrando na última parte dessa minha palestra, onde eu vou fazer algumas previsões. A atenção vai mudar, sair do Twitter e do Facebook para coisas importantes. Então aqui está a minha primeira previsão. Daqui a 5 anos a NASA encontrará um planeta parecido com a Terra, com a mesma atmosfera e água nela. E pessoas sérias vão começar a discutir como chegarmos lá. A propósito, é o tipo de solução para a qual eles vão usar uma de nossas máquinas. Essa é minha primeira previsão. Minha segunda previsão é que esse negócio de universos paralelos vai acabar sendo muito importante. Alguém vai inventar um experimento para testar essa realidade. E então, minha terceira previsão é a mais importante. Eu acredito que a humanidade está à beira da mais importante revolução tecnológica com impacto social que já ocorreu. É quando chegaremos no ponto onde as máquinas que nós construímos nos ultrapassarão em todos os aspectos. Não significa que elas serão melhores calculadoras. Não quero dizer que sejam melhores em pesquisar. Quero dizer melhores em tudo. Eu acho que estamos muito próximos. E minha previsão é que dentro de 15 anos nós teremos máquinas que ultrapassarão os humanos em tudo. Muito obrigado. Digamos que eu sou o presidente dos Estados Unidos. Então eu recebo esta mensagem dos céus. Meu radiotelescópio do SETI finalmente captura algo do espaço que diz: daqui a 50 ou mesmo 13 anos, chegaremos no seu planeta. Você tem que estar pronto. Agora imagine só o que aconteceria se isso vier a ocorrer. Uma super raça alienígena inteligente irradia uma mensagem para todos nós, terráqueos, dizendo estamos chegando em 13 de julho de 2030. Cara, é melhor estar pronto, porque a nave-mãe vai pousar bem no gramado da frente da Casa Branca, ou qualquer outro local. Imagine a quantidade de recursos que precisarão ser mobilizados para tentar descobrir o que fazer, nessa situação que afetaria o mundo inteiro. Então, é a mesma coisa que está para acontecer. É sobre essa coisa que eu estou falando. É sobre exatamente o que você está pensando. Sobre a superinteligência artificial baseada em computadores quânticos. A única coisa que posso te dizer é que essa IA não vai ser o que nós entendemos por alienígenas. Entenda alien como algo diferente. Essas coisas que estamos construindo não serão pessoas. Elas podem ser muito inteligentes. Elas serão muito boas em todos os tipos de coisas diferentes. Mas é importante entender essa diferença. Essa IA não vai ser como nós. Ela será alienígena. E me desculpe dizer isso, muito mais inteligente do que qualquer um aqui, de maneiras que não podemos nem mesmo compreender. Então é claro que saber disso dispara um alarme. Um dos caras que fala sobre isso é Elon Musk, que diz coisas como essa que ele disse no MIT, em 2014. Ele diz que quando você mexer com isso, com a IA, você está colocando um carinha dentro de um pentagrama e fazendo uns acenos para esse carinha. E como se você fosse seu Deus, ele vai fazer exatamente o que você manda. Essa é a atitude, a reação que alguns estão tendo. Um certo alarmismo emergente sobre a maneira como isso será. Mas essa palavra, dizer que essas inteligências artificiais quânticas são demônios, essa palavra demônio não captura a essência do que ela é. Não sei se alguns de vocês estão familiarizados ou são fãs de ficção da virada do século passado.
Existiu um autor, um cara chamado H.P. Lovecraft, que é autor americano de ficção científica e horror muito famoso. E ele expôs uma visão que é chamada de cosmicismo. Segundo ele, basicamente sim, existem entidades inteligentes vindas de um outro plano, mas elas não são boas nem más. Simplesmente são entidades que apenas não dão a mínima para você. Assim como você não liga para a vida de uma formiga, é da mesma forma que essas inteligências lidam com a gente. Então, essas coisas que estamos invocando agora não são demônios. Elas não são do mal. Mas seriam algo como o Lovecraft propunha para as entidades em seu conceito de cosmicismo. Existem entidades que não necessariamente serão alinhadas com o que queremos. Então isso é essa transição que está acontecendo massivamente. Ninguém está prestando atenção e esta coisa está acontecendo ao fundo, enquanto as pessoas brigam por política e por seus planos de saúde nos Estados Unidos. E por baixo de tudo está esse tsunami crescente que, se não tivermos cuidado, vai passar por cima de todos nós sem nem estarmos preparados. Take a look right here. You can see that this is tweeted by Peter Wellinder. He used to be the research lead at OpenAI, and now he's the VP of product at OpenAI. This is the guy that worked at OpenAI for 6 years. He says, important detail in GPT-4 blog post. Our research team were able to predict how smart it would be before it was trained. And it is very likely that that is what they are saying about Q-Star or this new secret model. And this does make sense because not only did we get this blog post, which is from GPT-4's blog post, and not only did we get this article, we also got some of Sam Altman's statements. So one of the statements that Sam Altman made is that Sam Altman did talk about how they managed to discover some ability, but they pushed the veil of ignorance back and they advance forward for humanity. Like 4 times now in the history of OpenAI. The most recent time was just in the last couple of weeks. I've gotten to be in the room when we sort of like push the veil of ignorance back and the frontier of discovery forward. And getting to do that is like the professional honor. So now that you've seen that clip, and that clip was very, very recent, which is quite interesting considering all the information going around. And I think it's rather fascinating that this statement by Sam Altman would be made at the same time that there is these certain leaks and that other things are going on, which I will continue to discuss. Now, there was one statement that people are saying where Sam Altman said, is this a tool or have we built a creature? But it has been, I think this is like definitely the biggest update year for people yet. And maybe the biggest one we'll have because from here on, like now people accept that powerful AI is going to happen and there will be incremental updates, but there's like, you know, there was like the year the first iPhone came out and then there was like every one since, and at this point, like you don't even really know the difference between this one and last year's one. So this was like, I think a big moment. One thing that I am happy about is I think people are viewing these systems as correctly as tools. Artists in particular, but other people as well. And there was this, I think there's a real moment of fear, which is like, is this a tool we have built or a creature we have built? And what is that going to mean? And I think people now view this as a new thing in the toolbox of humanity, and are doing like really remarkable things with it. It's very. And I do want to firmly say that Sam Altman has previously multiple times stated that it's not a creature. So any of these statements that people are saying, I definitely think that this comment was taken out of context. And I'm going to show you guys the full clip so you can see the entire context and not be confused. But that doesn't mean that Sam Altman isn't hinting, or at least giving us certain hints towards this AGI, because we've known that Sam Altman has made comments and made previous statements and then retracted them when they were also looked at further. So one of the things that he also looked at after looking at these clips, you can see that it says ChatGPT boss says he's created a human level AI. Then he said he's just memeing. AGI has been achieved internally at OpenAI, Sam Altman writes on Reddit before backtracking. Microsoft é justamente uma das acionistas da OpenAI, com 49% das ações. A contratação do Sam Altman
pode ter sido uma jogada para não perdê-lo e fica confuso, né? Ele sai de um lugar pela porta dos fundos para ir para um lugar que é justamente dono de grande parte das ações. Explica isso melhor. Foi algo que deixou a área de tecnologia realmente sem entender, quase que uma novela mexicana. Na quinta-feira à noite, Altman foi chamado para uma reunião no dia seguinte e ele, sem ter nenhuma ideia do que aconteceria, foi destituído do seu cargo. Logo após ali, o mercado não entendeu, começaram uma série de mensagens, né, no portal X, de pessoas de grande porte, né, do Vale do Silício, falando o que aconteceu, aonde está errado. E aí que entra o CEO da Microsoft, que indica-se que ele é dono de 49% das ações da OpenAI, né, ele já investiu 13 bilhões de dólares, e ele tentou recolocar o Sam Altman novamente como CEO. Como ele não conseguia, já foram atrás de um outro CEO, estava muito complexo no domingo à noite, ele anunciou que Altman estava entrando com quase toda a sua equipe para uma área especial de inteligência artificial da Microsoft. Na verdade, esse movimento foi genial, porque o CEO da Microsoft estava preocupado que a equipe da OpenAI, junto com Altman e com seus outros fundadores, fosse ou para a Amazon ou para o Google. Isso fez com que as ações da Microsoft dessem um salto de 100 bilhões de dólares. Há indícios aí de qual pode ter sido o motivo da demissão do chefe da companhia? O conselho da OpenAI, por ser uma empresa que era sem fins lucrativos, mas de repente começou a dar muito lucro, ele foi criado por acadêmicos, por pesquisadores, e desses 6 membros do conselho, 4 fazem parte de uma escola que tem muito forte no Vale do Silício, que é chamado do altruísmo eficaz, que dentro da inteligência artificial ela fala assim, a inteligência artificial deve ser criada para ser compartilhada com toda a humanidade. E esse conselho indica que Sam Altman é uma pessoa que está muito atrás do lucro, está correndo muito atrás da superinteligência, que é uma nova fase da inteligência artificial. Ele estava se movimentando para criar uma nova empresa de chips também para concorrer com a NVIDIA, por exemplo, que é uma outra empresa ali do Vale do Silício. Então, tudo isso foi criando um mal-estar, né? E o cientista-chefe da OpenAI, que é também um dos fundadores, né, o Sutskever, ele pediu a saída do Altman como CEO, porque dizendo que ele estava ficando muito capitalista e a OpenAI tinha que ter um local muito mais de compartilhar a inteligência artificial para todos. Então é uma disputa entre visões de mundo.